Bom, a ideia nesse momento do vídeo é falar um pouco sobre políticas públicas em educação ambiental e gestão ambiental. Então, nesse primeiro momento, tratando dessa temática, eu queria destacar alguns elementos. O primeiro deles, inclusive, em torno do que é que a gente pode estar chamando de políticas, né? O que é que significa política? Porque a gente pode ter muitas definições de política. A concepção de política, por exemplo, para muita gente, no senso comum, se associa muito à lógica partidária, né? Associada aos grandes partidos políticos, essas discussões que se dão em torno do parlamento, né? Ou do Estado de Direito. Entretanto, política tem a ver com o cotidiano das pessoas. De fato, política está relacionada a como é que as pessoas se organizam, como é que se relacionam, como é que convivem. Então, isso efetivamente é política num sentido mais amplo. E nessa perspectiva mais ampla da política é que a gente interessa focar por conta do pensar da educação ambiental, né? Pensar essa perspectiva de uma política pública. Porque a política que se chama de política pública, por exemplo, no Brasil, é uma política muito demandada por grandes corporações. Quase sempre as políticas públicas que se aprovam no Congresso Nacional. Então, como a gente estava falando, essas políticas associadas ao que se aprova em termos de Congresso Nacional, Senado, é o que a pessoa tem ideia, de um modo geral, para pensar a dimensão da política. Entretanto, é preciso compreender que política também tem essa conotação do cotidiano, né? Essa política que implica no ordenamento social das pessoas, que implica nas decisões coletivas do cotidiano, de grupos sociais, de pequenos ou grandes grupos sociais, mas que fazem de fato essa política que eu estou chamando de política do cotidiano. E é nessa política do cotidiano que a gente tem que pensar quando nós pensamos em políticas públicas dentro de uma outra lógica, né? Pensando em um outro paradigma para a política, que aí implicaria possivelmente, inclusive, numa redefinição do que nós estamos chamando de Estado democrático, de pensar uma democracia de fato participativa e não representativa, em que as discussões pudessem ser deliberadas num sentido mais efetivo de todas as pessoas estarem intervindo e contribuindo com as suas ideias. Nessa lógica, nós poderíamos potencializar uma vida comunitária de pensar um bem-estar social mais amplo, mais profundo. E aí eu retomo aquele conceito que eu fiz referência quando na minha apresentação, que é o conceito de Sumak Kawsay. Então, esse conceito de um bem viver compartilhado, ele está perfeitamente identificado, ele tem uma identificação efetiva com a ideia de se fazer uma democracia participativa, em que as decisões fossem feitas de modo plebiscitário. Então, os plebiscitos definiriam muitas dessas questões. Nesse sentido, sim, nós teríamos uma política que eu diria uma política popular e não apenas pública. Então, essa seria uma política desejável dentro da lógica de um paradigma decorrente de uma educação ambiental dialógica. E aí, cabe explicitar também a ideia de uma educação ambiental dialógica implicaria numa educação ambiental que é produzida, que é tecida, que é elaborada em parceria. Quer dizer, não é algo que um educador ou um gestor define para os grupos sociais, mas algo que decorre das negociações, dos intercâmbios, do compartilhamento dos problemas e das alternativas de solução e da execução dessas soluções. Essa seria uma política interessante para se pensar do ponto de vista da educação ambiental e da gestão ambiental. E aí, nesse sentido, também implica em compreender a gestão ambiental dentro dessa outra lógica. Porque uma gestão ambiental dialógica, vamos pensar desse modo, ela implicaria em que o próprio processo que gera a gestão, ele é mediado pelas interações com os grupos sociais envolvidos no processo. Então, por exemplo, o gestor de uma determinada comunidade, ele estaria antenado ou conectado, escutando essa comunidade. E é na escuta dessa comunidade que as situações poderiam ser revisitadas. Então, a própria problemática ambiental, ela teria uma outra leitura a partir dessa interação com a comunidade. E a partir dessa interação, a gestão se daria, tanto na perspectiva da definição de problemas, como dos procedimentos que se teria para
elaborar uma reflexão, um aprofundamento da compreensão desse problema, as ideias de solução do problema, ou seja, as metodologias aplicáveis na solução dos problemas, também a questão do monitoramento nesse processo e a avaliação. Então, nesse sentido, nós teríamos uma gestão ambiental muito mais interessante dentro dessa lógica que decorreria de uma educação ambiental dialógica. Bom, nesse sentido, a formação de educadores e gestores ambientais pensados a partir daí implicaria também numa outra perspectiva, num outro paradigma, ou seja, num outro modelo, porque o próprio modelo de percepção também seria distintivo. A gente precisa entender que uma educação ambiental dialógica implicaria numa educação ambiental sinalizada, identificada, sensível às questões produzidas ou elaboradas pela comunidade. E aí sim, nós trabalhamos a partir do que nós podemos chamar de temas geradores, como diria Paulo Freire, e esses temas geradores ambientais, ou temas ambientais geradores, eles seriam tecidos produzidos no coletivo, no grupo. E essa feitura, então, ela desencadearia uma outra formação, porque é uma formação que implica no aprendizado do diálogo. E o diálogo, ele estabelece princípios, né? O diálogo, ele tem pressupostos. Então, uma educação ambiental dialógica ou uma gestão ambiental dialógica, ela implicaria numa formação de educadores e gestores ambientais dialogicamente. E essa formação dialógica, ela implicaria necessariamente no aprendizado desses princípios e na vivência concreta desses princípios. Porque uma das características distintivas da dialogicidade é que ela não pode se limitar a uma teorização, ela não pode se limitar a um conjunto de elementos teóricos que normatizem o procedimento. Ele precisa ser vivido, é algo que gera experiência. Na lógica, por exemplo, do educador espanhol Jorge Larossa, que vai falar de que experiência é aquilo que nos toca e, portanto, nos transforma. Nesse sentido, então, os princípios dialogais precisariam estar explicitados e nessa formação o educador, o gestor ambiental, ele teria uma formação que envolvesse essas questões, como, por exemplo, a amorosidade, a questão da fé no ser humano, a questão da ação de esperar, mas não esperar vaziamente, mas uma esperança pautada numa ação concreta do esperançar, a perspectiva crítica de desvelar a realidade compreendendo a razão de ser dos fatos, a humildade epistemológica de estar sempre aberta a compreender que a gente não dá conta de tudo, que tem muitas coisas que estão por trás dessa perspectiva. Enfim, são alguns exemplos de princípios dialogais básicos que o educador, o gestor ambiental dialógico precisaria se apropriar. Então são essas ideias que a gente quer compartilhar com aqueles e aquelas que nesse instante nos assistem.